Tribos. Chaves para uma vida plena. Ângelo Lima. O livro tem dedicatória, agradecimentos e foi prefaciado por Pablo Massal, Matheus Ribeiro, Alê Morelli, Adonis Carnevale e Ludi Carnevale. Prefácio. Muito prazer. Me chamo Ângelo Lima, 42 anos, empreendedor serial, com experiência de mais de 20 negócios e aposentado antes dos 40. Convido você a escalar com coragem meu primeiro livro, que está em suas mãos, onde eu revelo as chaves mais poderosas que demorei uma vida inteira para aprender. Quando eu compreendi 4 pilares, eu me tornei exponencial. Eu revelo aqui detalhes da minha infância, adolescência e vida adulta, com o intuito de te levar a ter uma experiência de reflexão e aprendizagem. Eu sou pai de família, casado com a Alessandra Lima há 20 anos. Tenho 2 filhas lindas, Angélica Lima e Ângela Lima. Por elas eu darei minha vida, sempre para proteger. Nasci na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, e sou o protagonista da minha vida, desde os 14 anos. Pause o que estiver fazendo, para que sua leitura, e use esse livro como um manual recorrente de busca, toda vez que você tiver dúvidas e quiser ajustar a rota e o seu percurso de vida. A leitura e a prática desse livro fará você atingir níveis elevados de despertamento, confronto e vislumbrar que você pode viver uma vida abundante, plena e próspera, com liberdade de tempo, geográfica e financeira. Observe a natureza. Em Mateus 6,6, relata o cuidado do Criador com a sua criação. Os pássaros não plantam nem colhem, mas usufruem das melhores sementes da terra. Se Deus cuida dos pássaros, Ele não irá cuidar de você? Eu fui entender mais tarde os motivos pelos quais eu passei por cada fase em que Deus cuidou de mim e me manteve vivo até aqui. Foi para compartilhar e transbordar na sua vida as experiências que eu tive durante toda essa jornada. Apenas por isso, qualquer pessoa que olhar para uma árvore frutífera e frondosa pensará nela como resultado bem-sucedido do plantio de uma semente. Podemos até pensar no agricultor que plantou a semente e preparou a terra. No entanto, não vemos as pedras, as barreiras, as ervas daninhas, os sacrifícios e traumas sofridos durante toda a jornada, até que a árvore crescesse e se tornasse admirada por todos. Se todas as sementes fossem tratadas com cuidado, certamente nós teríamos uma frutificação mais promissora. Sementes que estariam hoje sendo árvores com muitos frutos. Eu te encorajo neste livro a valorizar sua árvore. Eu te encorajo a ser livre, a descobrir sua real identidade e a salvar vidas através das suas cicatrizes. Considero-me hoje uma árvore frondosa, pois embora com machucados e muitas cicatrizes, eu venci os bloqueios que me impediam de avançar. Atualmente, já aposentado, antes dos 40 anos, eu consigo direcionar e treinar líderes nessa geração. Aproveite o processo de escalar essa montanha comigo. Eu tenho certeza de que sua árvore será edificada e você não sairá dessa leitura o mesmo quando iniciou. Com carinho, Ângelo Lima. Boa leitura. Introdução. No coração de uma selva majestosa, onde o verde das folhas se mistura ao murmúrio dos riachos e o canto dos pássaros ecoa como uma sinfonia da natureza, desenrola-se uma história que transcende a mera existência. É a saga da tribo, Vida Plena, um povo que há gerações
aprende a dançar em perfeita harmonia com a pulsante vida da selva. Além de conhecer a cultura da tribo, durante a jornada desse livro, você irá encontrar minhas experiências reais de vida. Vou descrever aqui algumas habilidades que desenvolvi ao longo da vida que se conectam com as habilidades que os membros de uma tribo precisam desenvolver para sobreviver na selva. Essa selva se refere tanto à selva, que possui árvores e riachos, quanto à selva da cidade. Na tribo Vida Plena, a sobrevivência não é apenas uma questão de coragem individual, é uma dança coletiva, em que cada membro desempenha um papel vital, assim como nos negócios, na vida familiar e espiritual. Você precisa ter uma harmonia, uma conexão com pessoas e, principalmente, com o Criador, para que, de fato, tenha uma vida plena. À medida que desafios imprevistos lançam sombras sobre a tribo, cada membro é convocado a contribuir com suas diferentes habilidades. Entre as árvores altas e os segredos sussurrados pelo vento, percebe-se que a sobrevivência não é uma jornada solitária, mas sim uma colaboração entre seus pares, onde cada talento é uma peça crucial no quebra-cabeça da vida. No decorrer das páginas desse livro, você muitas vezes poderá se deparar comigo falando sempre no coletivo. Isso se dá ao fato de acreditar que sozinho não somos nada. Ninguém avança sozinho. Quando você ouvir a palavra nós, estou me referindo às minhas referências e a todas as pessoas que caminharam comigo nesse percurso. As ferramentas utilizadas por mim, Ângelo, ao longo da minha jornada, não são exclusivas. Podem ser compartilhadas com todos. Algumas das experiências que moldaram minha trajetória servem de inspiração para que outros também acreditem em sua capacidade de ir além e viver uma vida plena. O que seria a vida plena para você? Já se fez essa pergunta em algum momento? Diante de tudo que eu tenho experimentado e estudado ao longo da vida, eu encontrei essa fórmula para definir o que é uma vida plena para mim. Vida plena é igual a reino, porque reino é igual a felicidade. Parece confuso essas colocações de vida plena igual a reino e reino igual a felicidade, mas eu posso afirmar que essa é a verdadeira equação de uma vida plena e feliz. Eu demorei muito, cerca de quase 40 anos, para chegar a essa conclusão que você está lendo agora, em poucos segundos. Se você abrir verdadeiramente a sua mente e permitir que esse ensino chegue ao seu coração, você mudará a sua vida. O capitalismo e todo o ensino capitalista que recebemos de nossos pais nos leva a crer que a felicidade está ligada diretamente ao que conquistamos e temos. Mas eu posso afirmar que isso não irá te trazer a verdadeira felicidade e vida plena. Eu aprendi durante toda a minha caminhada, sendo pai de família e empresário, muitas vezes quebrado, que a verdadeira felicidade é de graça. Para quem não sabe, eu precisei quebrar 5 vezes para aprender isso, e eu vou te provar como no decorrer das linhas desse livro. Eu criei um método para que eu conseguisse metrificar os meus resultados. Eu dividi a vida plena, tão sonhada por todos nós, em 4 pilares fundamentais. Primeiro, eu. Segundo, família. Terceiro, negócios. Quarto, espiritual. Sendo o quarto o mais importante, é preciso andar com esses 4 pilares equilibrados, pois eu nunca vi, durante toda a minha vida, alguém que fosse feliz sem que esses 4 pilares estivessem alinhados. Eu vou descrever brevemente os 4 pilares para que você consiga compreender um pouco melhor. Primeiro pilar, eu. Esse pilar está ligado ao nosso bem-estar e nossa mentalidade.
Para termos longevidade aqui na Terra, é preciso cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Nossa mente precisa ser renovada constantemente, assim como Paulo disse em Romanos 12:2, para que transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação não acontece se primeiro não renovarmos a nossa mentalidade. Precisamos adotar em nossa vida a filosofia Kaizen, usada pelos japoneses na reconstrução do país, que foi destruído por uma bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses construíram a nação num período de 17 a 20 anos, doando 2 horas de trabalho por dia. Para esse fim, eles tinham como lema: melhor hoje que ontem e melhor amanhã do que hoje. Um sistema de melhoria contínua. Nós somos atacados constantemente por crenças da revolução industrial, do capitalismo e pelas grandes indústrias do alto consumo. Fomos treinados, desde a década de 50, pelas indústrias norte-americanas e outras, a consumir muito a fim de gerar volume nos negócios, para que essas empresas gerassem empregos e para que o capitalismo consiga subsistir. Esse autoconsumo nos leva a nos perder no decorrer do caminho, a perder a nossa essência, nossa verdadeira identidade de filho amado, a imagem e semelhança do Criador. Começamos a acreditar que somos somente as nossas produções. Sendo assim, uma das primeiras coisas que você precisa fazer, antes de tudo, é se amar. Precisamos todas as manhãs olhar no espelho e fazer amizade conosco mesmo. Dizer o quanto você se ama, que é a imagem e semelhança do Criador, que é um filho amado. Uma pessoa que não se ama, nem levanta da cama para enfrentar os problemas e desafios. Quem não se conhece e não sabe da sua verdadeira identidade, não consegue desfrutar de uma vida plena. Segundo pilar, família. Família é o maior tesouro do Senhor. Empresas são constituídas por famílias. Governos são constituídos por famílias. Países são constituídos por famílias. Cidades também são constituídas por famílias. Ou seja, família é base de tudo. Por isso, ame sua família e tenha tempo de qualidade com os seus. Vale ressaltar que esse pilar é a instituição mais atacada pelo inimigo, por todos os lados. Nos programas de televisão, nos desenhos animados, nos filmes infantis, nas redes sociais, na internet, vemos que a representação da família, sendo simbólicas para o mundo, não está conforme com a palavra pai, mãe e filhos. Sutilmente, está sendo instalado na cabeça das pessoas de que quando brigo com meu cônjuge, a primeira coisa que eu vou fazer é me separar, criando os filhos sem uma base estruturada, sem referência positiva de família. Além de 85% do conteúdo é de pornografia. Ou seja, nossas crianças são atacadas diariamente através das mídias sociais, como se fossem coisas normais. Muita pornografia, disfarçada de dancinha, estimulando instintos sexuais, de forma prematura as nossas crianças. Ame e proteja a sua família, a todo custo. Terceiro pilar, negócios. Eu seria hipócrita se eu não falasse para fazer muito dinheiro por meio de negócios. Vivemos num mundo capitalista, onde é necessário ter dinheiro para viver, alimentar, vestir e honrar seus compromissos. Eu tenho 29 anos de experiência em negócios. Quebrei 5 vezes. Atualmente eu tenho 10 negócios. E posso te falar que aos 39 anos eu atingi a minha tão sonhada liberdade financeira. Comecei como camelô,
aos 14 anos. E se eu consigo ser protagonista da minha vida, tenho certeza que você também consegue. Não há nada mais gratificante que poder ajudar familiares, amigos e pessoas que necessitam em momentos difíceis. Poder abençoar a vida de alguém que está em um momento delicado e desafiador é a prova de que o pilar negócios, finanças se faz necessário e presente na vida plena. Quer escalar e ter resultados mais expressivos em sua empresa? Tenha 3 ações: ver, fazer, ver e agendar, e ver e delegar. Temos somente 24 horas do dia e precisamos fazer a gestão desse tempo para ter resultados expressivos. O empreendedor usa a habilidade de outras pessoas no seu negócio. Responda se você souber. Na sua empresa, no seu negócio, você contrata para crescer ou você cresce para depois contratar? Bom, não existe resposta certa. Se você está com o pensamento de que se contratar mais pessoas para ter mais resultados, eu quero te alertar de que isso pode não acontecer. Agora, se você tem uma reserva financeira, aí você contrata, mas estando ciente de que o resultado financeiro que você espera não vem de forma imediata. É um processo, assim como a plantação da semente de uma árvore. Faça dinheiro através de serviços e gere valor na vida das pessoas. A magia do empreendimento é multiplicar seus recursos, mas é preciso ficar atento a cada etapa do processo. Se você é CLT, ou seja, trabalha de carteira assinada, está vendendo sua hora trabalhada e suas habilidades, comece a pensar em partir para um próximo nível. 4º pilar: espiritualidade. Eu preciso te falar de algo que não é ensinado na escola, e muito menos pelos nossos pais. Todos sabem que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Somos seres triunos. Você sabia disso? Só que ninguém nos ensina. Nós somos seres espirituais. Possuímos uma alma e somos revestidos por um corpo. Assim como um blazer veste o corpo, assim como o corpo reveste o nosso espírito. Esse é o pilar mais importante, o espiritual, porque o espírito governa a alma e a alma governa o corpo. Quando você entende que você é um ser espiritual, você vai priorizar as coisas do Criador. Quando eu entendi isso, eu gritei: "Uau! Que fantástico isso!" Agora, os mandamentos fazem sentido. Buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus 6,33. Eu gostaria de reforçar que ser pleno espiritualmente não te impede de acessar as riquezas dessa terra. E quando eu falo de riquezas, são as materiais mesmo. Fomos doutrinados por alguns pastores, padres, líderes religiosos mal intencionados a acreditarmos que ser rico ou possuir riquezas seria como um pecado, e sendo assim, não acessaremos o reino dos céus. Compartilharei um fato que eu vivi em um culto. Quando eu era criança, ouvi durante dezenas de vezes o pastor afirmar que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma fechadura do que um rico entrar no reino do céu. Daí eu pensei, eu não quero ir para o inferno não. Sendo assim, sem saber, eu estava definindo para mim que não queria a riqueza na minha vida. Ou seja, eu preferia ser pobre e acessar o reino do céu. Esse foi só um exemplo que pregações, ensinamentos tendenciosos, para nos deixar numa posição de escravos, aonde o objetivo do pregador é gerar medo, dependência, subordinação e alienação. Esse contexto que eu descrevi e vivi está totalmente contrário ao real significado da palavra, que, acima de tudo, nos garante liberdade, abundância e prosperidade.
Eu quero concluir esse pilar espiritual falando que Jesus desceu à terra para nos ensinar com sua humildade. Ele era um cara incrível e nos ensina o quanto somos incríveis. Tanto que ele entregou a sua vida por amor a todos nós. Quando você colocar esse pilar na frente, você se tornará inabalável e nada poderá te parar. Exercite, portanto, a sua fé e esperança. O impossível acontecerá. Todos esses pilares estão interligados para que a vida plena de fato aconteça. Capítulo 1. Essência real, cocar e coroa. Na tribo Vida Plena, o cocar é um tipo chapéu especial, mas com penas bonitas. Ele não é só para enfeitar, ele simboliza uma história que a pessoa carrega na cabeça. Ele é uma expressão viva da identidade, tradição e de conexão espiritual. Cada pena conta algo importante, como a vitória, um teste superado, um momento de união com a divindade, que seguia seus passos. Sabe, aquela coroa bonita que os reis e as rainhas recebem. Então, o cocar na tribo é como uma versão daquela coroa, aqui na terra. É um objeto que mostra que a pessoa é respeitada. O cocar não é só um enfeite. Assim como a coroa celestial que recebemos quando chegamos no céu, não será só para ficar bonita na cabeça. Os dois têm um significado profundo. No cocar, cada pena representa algo que a pessoa conquistou. E a coroa é uma recompensa divina. Cada pedra preciosa representa uma pessoa a quem ajudamos a se tornarem mais íntimas de Deus e a terem uma vida plena enquanto estiveram na terra. Na tribo, o cocar passa de pai para filho, carregando histórias da família. A coroa aqui na terra representa uma autoridade real ou imperial. Uma conquista é um símbolo de nobreza. A coroa celestial também é como uma herança eterna para quem cumpriu o seu propósito aqui na terra. Tanto o cocar quanto a coroa são como elos que conectam as pessoas ao passado, ao presente e ao futuro, contando uma história que nunca acaba. Para conseguir ajudar os outros primeiro, é importante se conhecer, estar bem consigo mesmo, para cumprir o segundo mandamento que Jesus deixou quando veio à terra. Está escrito em Mateus 22:39. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Como você pode dizer que ama alguém se não está se amando primeiro? Se não está preocupado primeiro com o seu bem-estar e com a sua mentalidade? Se você não está se amando, vale a pena refletir sobre essa questão e tomar uma nova ação. A partir do momento que você se ama e entende quem você é, tudo fica mais fácil. Cada um traz a sua luz, cada um traz a sua mensagem. Quanto mais trabalhamos em favor do que Deus nos chamou em nossos corações, mais ficamos leves. Aprendi com uma amiga uma frase que faz muito sentido. Juntos, somos mais leves. Muitas pessoas usam como lema a frase juntos somos mais fortes. Mas às vezes, não é de força que precisamos, e sim de leveza. E para alcançar essa leveza, precisamos nos conectar com pessoas que já estão vivendo, que já se desbloquearam de traumas, crenças, enfim, de bloqueios. Aqueles bloqueios que os paralisavam e impediam de viver uma vida plena. Reflita por um momento. Está satisfeito com o que acontece em sua vida hoje? Como está a sua vida? De que forma está o seu relacionamento familiar? Como você está financeiramente? Está conectado com Deus? Tem prazer e alegria no trabalho que faz? Está alinhado com seu propósito? Está bem definido? Como é que está seu corpo? Está saudável fisicamente? Como está sua alimentação? Seu sono? Sua atividade física? Está faltando algo? Com aproximadamente 10 anos,
Eu estava ao lado da minha avó, conversando e fazendo companhia enquanto ela cozinhava. Eu queria raspar a lata de leite condensado, mas antes de ter esse momento de prazer, minha avó sempre me passava uma tarefa. Nesse dia ela disse: "Vá varrer a sala, que eu vou deixar você raspar a lata." Eu imediatamente fui lá e cumpri a tarefa. É engraçado que quando criança, achamos que somos espertos. Eu pegava a vassoura, olhava para minha avó que estava cozinhando e varria toda a sujeira da sala para debaixo do tapete que ela tinha, achando que ela não iria saber. Só que minha avó era esperta. Eu passava com a pazinha do lado dela para fingir que jogava no lixo, sem ela me ver passar. Chegava na maior cara de pau, achando que eu estava enganando. Depois de raspar a lata, ela me disse: "Menino, vai lá limpar a sujeira da sala." O engraçado é que essa brincadeira e reflexão que eu estou fazendo faz muito sentido para nós. Hoje em dia, porque existem muitas pessoas, zumbis, que fazem justamente isso. Em vez de limpar de verdade, de forma definitiva suas vidas, em todas as áreas, elas ficam buscando atalhos, varrendo a sujeira para debaixo do tapete, em vez de resolver. Eu acho muito doido isso, tanto no empreendedorismo quanto na vida pessoal, porque as pessoas muitas vezes até têm um plano, colocam no papel, mas não vão muito longe. Entenda que ser zumbi é ser viciado em alguma coisa que te afasta de outras e de pessoas, sem entender que a simplicidade da vida precisa ser levada em consideração. Eu vou contar uma história para ver se você se vê nela. Imagine você em um casamento difícil e que tem um checklist dos problemas que o teu cônjuge traz para sua vida. Você pensa: se meu marido ou minha esposa fossem para a igreja e se desenvolvessem ao invés de ficar na frente da televisão, a nossa vida seria outra. Seria tão melhor minha vida se ele ou ela me ouvisse. Tem pessoas que acreditam que se desenvolver é somente estar em oração. Esse hábito é muito importante. É o momento em que estamos em diálogo com Deus. Mas ele sozinho não resolve todos os problemas da nossa vida. É preciso olhar para os outros aspectos e áreas. Eu aprendi uma frase com uma outra amiga, Sheila. Sem a consciência do amor na terra, perde-se o direito de ir ao céu. Segundo ela, fez um download do céu dessa frase quando via várias pessoas com problemas na vida olharem para o alto e esperarem que Deus viesse e as salvasse de tudo e de todos. Muitas pessoas ficam de braços cruzados, esperando que Deus desça do céu e resolva todos os seus problemas aqui na terra, ao invés de identificar a origem do problema e resolver. Deus já nos deu todos os recursos que precisávamos para resolver nossos próprios problemas. O amor tem que estar aqui e agora. Ele tem que estar em movimento. Então, ao olhar para o espelho, diga para a pessoa que está olhando: "Eu amo essa pessoa que eu estou vendo." Ao invés de só falar palavras que te depreciem, não delegue aos outros a função de resolver seus próprios problemas. Quem está aqui agora lendo esse livro? Você. Então, a mudança começa primeiro em você. Seu marido não está aqui. Sua esposa não está aqui. O que você vai ler aqui é para você. Quando entender o que pode fazer, você toma consciência da sua responsabilidade e decide qual caminho vai tomar. Tudo que está em sua vida diz respeito a você. A pergunta sempre é: o que isso fala sobre mim? É preciso fazer uma limpeza em nossa mentalidade e emoções. Pare de esconder que não está bem e assumir a realidade. É preciso entender que parte da minha vida não está legal e procurar ajuda. Eu vejo muito zumbi por aí que não dá bola para o marido, não conversam com seus filhos, não está envolvido com sua família, está só na igreja. Ao fazer isso, você está na zumbilândia da religiosidade, que não tem nada a ver com espiritualidade. Não é o quanto fazemos na igreja que nos aproxima de Deus, ou vai nos fazer ir para o céu, mas sim nossa comunhão com Ele, dentro do nosso quarto, na nossa intimidade, porque a igreja somos nós.
O que adianta você fazer tantas coisas na igreja, achando que está cumprindo o seu propósito aqui na terra e deixando sua família de lado? E quando chegar o dia de entrar no reino dos céus, você disser a Deus o quanto profetizou em seu nome, quantos demônios expulsou ou quantas maravilhas fez. E o Senhor disse: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Como em Mateus 7, 22, 23. Sua maior missão é cuidar de você e do seu lar. Se você ainda não tem um plano, pode escrever assim: eu preciso ter um plano de viver o meu propósito. O teu propósito está ligado a algo muito maior do que aquilo que você imagina. As pessoas não sabem quem são e estão varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Estão cheias de crenças, buscando atalhos. Não estão felizes de se levantarem, ir para um trabalho que muitas vezes não escolheu. Você, de repente, ouviu a tua mãe e teu pai falarem: olha, você precisa ser advogado, porque eu não consegui fazer a faculdade de Direito. Ou você precisa ser médico, porque o papai e a mamãe ficaram frustrados por não ser médico. Só que você ama animais e quer ser veterinário ou veterinária. Por não saber falar não para o papai ou para a mamãe, você acaba exercendo uma profissão que não gosta, só para agradar os outros. A partir do momento que você fala sim para os outros, fala um não para si mesmo. Está se desonrando. E muitos não têm nem noção disso. Então qual é o segredo? Não busque atalhos. Sempre temos a tendência de querer salvar o outro, sem primeiro olhar para a nossa própria vida. A mensagem é clara: cure a si mesmo primeiro. Seja uma inspiração e uma referência de transformação. Ao curar a própria vida, naturalmente, outras pessoas começarão a olhar para você em busca de orientação. Muitas pessoas desejam mudar o mundo, mas não começam pela sua transformação pessoal. A mudança começa primeiro em nós. Assuma a responsabilidade por sua própria transformação. Aproxime-se de Deus. Cure seus traumas e feridas. Faça uma mudança real, primeiro em si mesmo. Quando mudamos, influenciamos positivamente o ambiente ao nosso redor. Convidamos os outros a se encaixarem em nossa versão. Pessoas hoje estão olhando para suas redes sociais e para as contas de artistas e começam a achar que a vida é um conto de fadas. O que mais existe na internet hoje são pessoas com aparência de férias e felizes, mas que, na verdade, estão em depressão. São pessoas postando fotos em lugares paradisíacos, mas muitas vezes essas mesmas pessoas estão em quartos escuros, sem pedir ajuda. Existe uma aparência de férias, mas pessoas frustradas, pessoas em busca de um like, mulheres seminuas, homens seminus, dizendo com suas atitudes: eu preciso de like. A verdadeira dopamina social de vazio. Um vazio existencial, com uma necessidade de pertencimento. Eu ouvi uma frase que me chocou e preciso compartilhar aqui. Quanto maior é o decote, maior é a ferida. Ela vale tanto para homens quanto para mulheres. Quanto mais a pessoa está querendo mostrar o seu próprio corpo, em busca da dopamina social e da necessidade de pertencimento, mais essa pessoa está ferida emocionalmente. Não significa que você não precise se arrumar, mas a forma como você se veste demonstra muito do que passou ou continua passando. O problema não reside no outro, mas sim na maneira como eu reajo ao que o outro faz. Não está no sistema, na economia, na sociedade ou no comportamento de alguém em particular, mas sim na minha reação a esses elementos. O desafio não está na rede social em si, mas sim na forma como você a utiliza. Não é a quantidade de informações que você possui, mas sim a falta de administração dessas informações e a necessidade
de se conectar verdadeiramente com quem você se identifica. É preciso olharmos a realidade e enxergar o que não está bom. É preciso parar de mentir para nós mesmos e termos autorresponsabilidade. Por exemplo, você está num relacionamento e não transa. Tem alguma coisa errada. Está fazendo o seu trabalho e nunca prospera. Não consegue fazer mais dinheiro. Sempre está trabalhando e nada acontece. Tem alguma coisa errada. Pare de mentir para si mesmo, que está tudo bem. Para curar essas feridas é importante fazer com uma pessoa que tenha técnica e possa te ajudar de fato a passar para um próximo nível. Caso esse processo não seja feito de forma cuidadosa, pode acontecer o efeito inverso. Ao invés de te ajudar, pode te atrapalhar, pois se mexe com o corpo, com a alma e com o espírito. Então é preciso entender o que está fazendo para não se prejudicar no processo. Ao encontrar essa pessoa, permita-se viver o processo e desvincular de tudo que tem te travado e impedido de acessar o seu futuro. Brinco com os meus alunos que durante esse percurso você vai precisar de cara e coragem. Você vai precisar de cara e coragem para falar não, seja para algum familiar que te apoia ou para qualquer outra pessoa. Mas além de cara e coragem, você vai ter que buscar conhecimento para evoluir. Precisará buscar profissionais que já chegaram onde você quer e onde você deseja chegar. Terá que buscar fazer leitura de livros, ouvir podcasts. Ou seja, você vai precisar se desenvolver todos os dias. A minha vovó falava mais um código. Meu filho, ganha conhecimento. Você pode. Eu nunca me esqueço disso. Hoje invisto muito em treinamentos para adquirir habilidades, conhecimento e sabedoria. E quando eu vou parar de desenvolver? Quando eu morrer. Se você quer verdadeiramente ter uma mente evoluída, uma mente próspera, porque prosperidade está ligada ao crescimento, você vai precisar em todo o tempo buscar por isso. É um caminho sem volta. Quando começamos a enxergar que precisamos mudar, não conseguimos mais parar. Dentro dessa transformação, precisamos entender uma coisa muito séria, que poucas pessoas falam sobre isso. Já ouviu alguém te pedindo para mudar o seu comportamento? Eu imagino que sim. Mas o comportamento representa somente 3% de um todo. Os outros 97% do teu entendimento são inconsciente. Muitas vezes, você nem sabe o que te impede. Existem ações que, ao mudar somente o fato e não ir à origem, não adianta nada. A mudança não vai durar por muito tempo. O exemplo disso é quando você compra um curso e faz tudo o que o seu mentor pede, mas a sua vida não vai para frente. Parece que existe algo que está te travando. Essa trava é emocional. Existe algo no seu passado que ficou mal resolvido e está te impedindo de avançar. Dá uma sensação de que parece que a vida não está a nosso favor, que algo está contra nós. Mas é muito mais profundo que isso. Nem todo mundo enriquece comprando e praticando um curso. Falaram para você que ler um livro ou mudar atitudes resolveria seus problemas. No entanto, é mais do que atitude ou uma leitura. É preciso reconhecer de fato o que te impede. E para isso, é preciso de ajuda. E você está disposto a pedir ajuda? Um exemplo é Jesus. Ele caminhou com milhares. E mesmo assim, nem todos aceitaram a sua ajuda. Essa reflexão destaca a importância de reconhecer a própria jornada, lidar com as feridas e estar disposto a oferecer ajuda, mesmo que nem todos a aceitem de imediato. Jesus andou com milhares de pessoas, mas não curou todo mundo apenas pela fé. É importante compreender que temos o papel de mordomos em nossos corações. E isso não significa ajudar todos indiscriminadamente.
mas sim àqueles que também desejam receber ajuda. A compaixão não é só o amor. A compaixão e o amor não são sinônimos. E é necessário reconhecer e aceitar nossas próprias limitações, pois todos somos seres limitados. Algumas pessoas dedicam-se a salvar os outros sem olhar para a própria vida. E é crucial ter cuidado com isso. Muitas pessoas têm vergonha de falar das coisas ruins que passaram. Eu tenho orgulho. Por quê? Porque eu entendi que tudo aquilo que eu passei foi necessário para me capacitar a ajudar outras pessoas. Cada ferida fechada representa a abertura de um ministério. As cicatrizes são comparadas a troféus, mostrando que se enfrentou a adversidades e sobreviveu. Cada ferida que está fechada representa uma nova oportunidade para ajudar os outros. Você é uma face de um diamante raro, e Deus é o próprio diamante. Juntos formamos um diamante que representa o próprio Deus, sendo a imagem invisível de um Deus invisível. Você não é um terapeuta ou médico. Você é a imagem do próprio Deus. Assim, vibre na frequência da graça e volte a sorrir. Lembre-se de que um diamante não brilha se estiver enterrado. É necessário desenterrar bloqueios e impedimentos, muitas vezes desconhecidos, para começar a brilhar. Estamos aqui para servir, cada um no seu lugar, e juntos, no mesmo propósito. Quanto mais pessoas se levantarem e ajudarem, melhor. Pare de culpar os outros e comece a sua verdadeira jornada de cura. O desbloqueio emocional, desbloqueio familiar e ativação do espírito são fundamentais. A minha maior paixão é estar na presença do Deus vivo e poder pescar almas. Porque eu sei que cada alma representa um diamante, uma joia rara, um rubi, uma esmeralda linda. Cada alma representa na minha coroa uma pedra preciosa. E você é uma pedra preciosa. Vamos prosseguir? Existe um caminho mais fácil. Vamos prosseguir? Existe um caminho mais fácil e mais perto do que você possa imaginar. Apenas iniciamos uma jornada de crescimento nesse capítulo 1. Antes de continuar, eu tenho um convite especial a você. Deixa eu pegar na tua mão e te guiar. A minha imersão Legacy, um projeto que nasceu no coração de quem venceu e continua vencendo, é um caminho para você se desvencilhar dos bloqueios, traumas e feridas emocionais do passado e viver uma vida plena. Afinal, não é pela quantidade de conhecimento que você adquire, e sim por quantos bloqueios você elimina. Pensando nisso, eu vou deixar aqui 3 tarefas. Primeira, ir até o meu Instagram e enviar um direct, dizendo: Capítulo 1 concluído com sucesso. Tarefa 2, listar todas as circunstâncias que te paralisam de prosseguir. Terceiro, agendar sua presença no próximo Legacy. Vocês são reis e rainhas. Nasceram para governar. Toma posse da sua coroa. Ela lhe foi dada por promessa. Capítulo 2. Você não é vítima. Seja protagonista. Eu. Capítulo 2. Você não é vítima. Leão. Na floresta onde tudo é selvagem e cheio de mistérios, o leão é como um rei poderoso, um guardião importante da natureza. Para a tribo Vida Plena, o leão é como um professor sábio, os ensinando sobre a vida na selva. Quando o leão ruge, é como se estivesse contando uma história para todos. Esse som nos avisa sobre como a selva funciona, sobre os ciclos da natureza e o quanto é importante respeitar o equilíbrio da vida selvagem. Para a tribo, o leão é como um amigo forte, um símbolo de respeito pela natureza. Ele mostra que cada parte da selva tem seu papel, assim como cada pessoa na tribo. O leão é um exemplo de como podemos viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. Na nossa cultura,
Vemos o leão como um protetor, alguém que nos ajuda a enfrentar os desafios da selva. Não temos medo dele, temos respeito. Assim, sob as árvores altas da selva, a tribo Vida Plena aprende a conviver com o leão, a valorizar sua presença, com um guia que os lembra da dança especial da vida selvagem. O leão nos mostra que a verdadeira grandeza está em viver em equilíbrio com o mundo ao seu redor, não deixando de ser protagonista. Ser protagonista é assumir o comando da sua própria vida e se reconhecer como autor da sua própria história. É ter autorresponsabilidade, é saber quanto precisa se livrar do vitimismo para dar lugar ao protagonismo. Quem não apresenta resultados, dá justificativas e desculpas. Seja protagonista da sua própria história. Não tenha dó ou pena de você pelo que passou ou está passando. Todas as pessoas passam por desafios e problemas, mas cada um vai reagir de um jeito. Umas podem simplesmente se entristecer, chorar, reclamar por ter uma vida difícil, ficar pensando que a vida do outro é mais fácil e que só com ele acontecem coisas ruins. Ou você pode erguer a cabeça, deixar o vitimismo de lado e encarar seus desafios, seus problemas e vencer. Aprendi a ser protagonista da minha vida quando tinha 14 anos de idade, ao vender doces no semáforo. Ali eu desenvolvi diversas habilidades que me puseram em destaque. Quando eu comecei a morar sozinho, a minha vida mudou muito. Eu senti a falta da minha mãe, senti falta dos meus irmãos, dos meus amigos de infância, da praia, de tudo que eu tinha vivenciado até aquele momento. Eu acabei entrando em depressão. Eu tive início de síndrome do pânico. Sentia muita tristeza e solidão. Tive um sentimento de abandono, em que vi que eu era uma pessoa sozinha no mundo. Aos domingos, comecei a frequentar a igreja, e aos poucos fui superando aquela fase. Eu quero trazer para vocês uma experiência que eu vivi nessa fase muito complexa na minha vida. Como fui morar sozinho muito cedo, com 14 anos, durante as noites eu tinha muito medo, e naquela época não era como hoje, que temos celulares e muita facilidade de comunicação. Aquele era um tempo dos orelhões. Para quem é um pouco mais de idade, vai se lembrar das fichas, dos cartões dos orelhões. Então, quando eu tinha medo, eu não podia, naquele mesmo momento, ligar para minha mãe. Nem existiam ainda os celulares. O que me salvou nessas noites de medo foi um rádio-relógio despertador, com um display vermelho. Quando eu coloquei esse mesmo rádio-relógio em uma sintonia de emissora gospel, percebi que os louvores e as orações, ali sendo feitas, realizadas, me trouxeram paz. Então eu percebi que existia algo sobrenatural, de forma leve e tranquila. A partir dessa experiência, procurei uma comunidade, uma igreja próxima à minha casa, porque eu verifiquei que existia algo muito especial quando buscamos o espiritual. A igreja foi o meu primeiro pilar de sustentação, o meu refúgio, um lugar para ser fortalecido. Apesar de um cenário nada favorável, houve um despertamento interior que me trouxe inconformismo. Foi quando eu percebi que precisava tomar a iniciativa de mudar o cenário da minha vida, ir em busca da minha essência real. Assim me tornei protagonista da minha história. Eu percebi que, mesmo parecendo pequeno, eu estava em uma guerra da vitória. Era um treinamento que poderia me levar muito além, para despertar o leão que havia dentro de mim, uma faculdade da vida real. Sabia que aquele tempo nos semáforos, vendendo paçoquinhas e bala, me levaria muito mais longe, se eu pudesse ousar mudar de fato. Eu já fiz tudo isso. Muitos querem ter resultados, salários milionários, e poucos querem começar pequeno. Tempos depois, eu aceitei trabalhar por um salário mínimo, pois assim eu conseguia conciliar o trabalho com os estudos e o curso de técnico eletrônico. Eu trabalhei numa barraquinha de sanduíches naturais e fiz amizade com o dono.
Naquela época as coisas eram difíceis. Ele me contou que no ano seguinte fecharia a barraquinha, pelo baixo faturamento. Para muitos, a informação de que ele fecharia a barraca seria algo doloroso e triste, pois eu estaria perdendo o emprego. No entanto, como tudo na vida, existem 2 pontos. Eu sempre optei por olhar o problema como matéria-prima para o meu crescimento. Recebi aquela notícia como uma oportunidade de abrir o meu primeiro negócio, e em nenhum momento eu pensei ao contrário disso. Já havia feito amizade com os clientes e sabia que poderia encarar os desafios. Quando se está em movimento, também se está sendo observado, e no meio disso tudo, as oportunidades podem surgir, assim como de fato surgiram para mim. Aproveite as oportunidades. Se você encara o serviço como um fardo, provavelmente não perceberá que está no meio de uma oportunidade para mudar de nível. Tudo o que fiz me trouxe para um lugar que eu jamais imaginei chegar. O que eu vivi foi uma preparação para iniciar o meu próprio negócio, montar a minha empresa e ter algo muito maior. Que felicidade foi o meu primeiro dia de faturamento. Fiquei surpreso ao receber o dinheiro e o resultado do meu trabalho e esforço. R$60, que era equivalente a 25% do salário mínimo naquela época. O salário que era de R$240. A minha mente estava em uma espécie de explosão. Sim, quando eu comecei a entender que meu destino estava somente em minhas mãos e baseado em minhas futuras decisões. Então, quando eu percebi que estava tendo os meus primeiros resultados, comecei a entender que se eu investisse mais energia, o resultado seria ainda maior. Em nossa vida tudo é assim. Onde você investe mais tempo e energia, ali terá os seus melhores resultados. Onde você põe o foco, é onde você vai expandir. Êxodo 20:12. A família é a unidade mais básica da vida. Perseverei, resisti, fui resiliente, passando mais 3 anos cursando técnico em eletrônica, com sucesso. Desde os 14 anos, não precisei mais dos recursos da minha mãe. Eu consegui me manter e ainda ajudar em casa, honrando sempre a vida dela. Após essa fase, eu enfrentei um período muito difícil, que exigiu minha reinvenção. Foi necessário passar por um processo de cura e superar a depressão, decidindo ser o protagonista da minha história e vencer essa batalha. A depressão frequentemente leva à vontade de morrer, fazendo a pessoa pensar que não há solução para o sofrimento, que não é amada por ninguém e que não faz sentido viver. Mesmo cercada de pessoas, a pessoa deprimida pode se sentir completamente sozinha, buscando sempre o sono como fuga da realidade. No meu caso, a solidão, por morar sozinho aos 14 anos, era intensa. No entanto, havia uma pessoa animada e frequente em minha vida, chamada Débora, uma grande amiga que eu conheci na igreja. Era impressionante como, quando eu me sentia triste e solitário, pensando em encontrá-la, ela aparecia como um anjo. Você tem pessoas que são como anjos na sua vida? Tenha, pois isso salva. O que me fez não desistir foi encontrar pessoas que me apoiaram, deram suporte, acreditaram em mim, assim como a Débora. Essas pessoas foram a minha mãe, por todos os ensinamentos de princípios, valores e honra. O meu pai, por orientações com mentalidade empreendedora. A minha tia Sônia, que inclusive me ajudou durante 2 anos a custear minhas despesas. O meu tio José Carlos, in memoriam, que sempre me deu excelentes conselhos. E todos os meus familiares. Eu gostaria de realçar que, caso você não tenha tido a mesma oportunidade que eu tive, de ter uma família como base e fortaleza para momentos difíceis, existem pessoas como eu, para te apoiar. Lembrando que apoio é diferente de ajuda. No apoio, você dá o passo e eu te apoio. Ou seja,
É você que decide entrar em movimento primeiro. Geralmente na ajuda, as pessoas se colocam na posição de vítima, onde quem está ajudando se torna protagonista da ação. Prefira sempre apoiar as pessoas. Você pode ser esperto, trabalhador, esforçado, pode ter muitas características boas, mas você não vai conseguir sozinho. É necessário, antes de tudo, que Jesus seja a sua estrutura, a sua pedra fundamental, a sua base. Busque conhecê-lo. Pare de ficar na arquibancada, apenas vendo as pessoas fazendo gols, obtendo resultados, enquanto você fica de fora, só assistindo. Ninguém vai fazer por você o que precisa ser feito. Família. Capítulo 3. Tríade da prosperidade. Terra, água e fogo. Na encantadora sinfonia da selva, os elementos, terra, água e fogo, são essenciais para a cultivação da vida na tribo Vida Plena. Nesse reino verdejante, a terra é mais do que solo sob os pés. É o berço onde sementes de esperança florescem, sustentando a tribo com seus frutos generosos. A água, com veias pulsantes, passeia pela selva, alimentando não apenas corpos sedentos, mas também os corações da tribo, com energia vital. Cada riacho recita uma canção antiga, lembrando a todos que a água é o laço que une a tribo e a natureza. O fogo, dançando nas noites estreladas, é o guardião das histórias que compõem a essência real e identidade da tribo. Suas chamas acolhedoras aquecem não apenas o corpo, mas também o espírito, criando uma atmosfera onde a comunidade se reúne para compartilhar experiências, sabedorias e risos ao redor de uma fogueira crepitante. Na selva, esses elementos são como aliados leais, mentores que guiaram a tribo por gerações. A terra oferece sustento, a água proporciona a vida, e o fogo ilumina o caminho da jornada. A tribo compreende que, ao cuidar desses presentes divinos, mantém-se conectados à harmonia natural da selva. Assim, sob o manto verde da folhagem, a tribo Vida Plena celebra a dança eterna desses elementos, reconhecendo que juntos, terra, água e fogo são os alicerces que sustentam não apenas suas vidas, mas o tecido intrincado da selva que chamam de lar. Na trama encantadora da vida familiar, pai, mãe e filho são os elementos fundamentais, cada um desempenhando um papel único e indispensável, assim como a terra, a água e o fogo, na selva da existência. O pai é como a terra, é o alicerce sólido que proporciona estabilidade e suporte, cultivando raízes profundas para o florescer da família. A mãe se assemelha à água, é a fonte da vida, nutrindo e fluindo com energia vital que mantém a família vibrante e unida. Já o filho é como o fogo, é a centelha de energia e entusiasmo que ilumina a jornada familiar, proporcionando calor e vitalidade. Juntos, assim como na selva, pai, mãe e filho formam uma harmonia única, cada um contribuindo com seu elemento especial para criar o ecossistema afetuoso e sustentador do lar. No delicado equilíbrio da vida familiar, às vezes ocorre uma quebra na harmonia entre pai, mãe e filho. Essa ruptura, como uma tempestade súbita na serenidade da selva, pode ser desencadeada por desafios mal entendidos ou as complexidades da vida cotidiana. As raízes que antes estavam firmemente plantadas podem ser abaladas. A água vital da compreensão pode se tornar turva, e a chama que ilumina a família pode vacilar. Essa quebra na harmonia é como um desalinhamento nas estrelas familiares, desafiando a conexão que um dia foi forte. No entanto, assim como na natureza, as tempestades passam e a selva da família pode se regenerar, desde que cada elemento, pai, mãe e filho, esteja disposto a contribuir
para restaurar a serenidade perdida e construir novamente a harmonia, que é essencial para o florescer do lar. É certo que o dinheiro possibilita resolver problemas, alcançar o sucesso, a liberdade geográfica, mas não trará a sua real felicidade, nem mesmo a da família. No entanto, assim como na natureza, as tempestades passam e a selva da família pode se regenerar, desde que cada elemento, pai, mãe e filho, esteja disposto a contribuir para restaurar a serenidade perdida e construir novamente a harmonia que é essencial para o florescer do lar. É certo que o dinheiro possibilita resolver problemas, alcançar o sucesso, a liberdade geográfica, mas não trará a sua real felicidade, nem mesmo a da família. Não faz sentido ganhar o mundo e perder a sua alma. E também não faz sentido ser um grande empresário no mundo dos negócios e perder o seu maior tesouro, que é a sua família. Nesse capítulo eu quero compartilhar com você as minhas experiências, de quando eu tinha por volta de 17 até 21 anos. Nessa época eu estava estagiando como técnico eletrônico aeronáutico em uma empresa multinacional chamada Rockwell Collins. Lá me chamavam de novinho, pois eu era o técnico mais jovem, inexperiente, naquele ambiente. Meus colegas de trabalho eram todos formados pelas melhores escolas do país, como a Escola Técnica da FAB, Força Aérea Brasileira, e a Faculdade do ITA, o Instituto Tecnológico Aeronáutico, ou seja, pessoas com nível de conhecimento acima da média. Realmente eles eram extraordinários. Em especial, Natanael, Luciano Salim, em memória, Nelson, Jorge, Lopar, Jutália, Karen, William, a quem devo muitos aprendizados. Essa empresa, a Rockwell Collins, é líder mundial na fabricação de equipamentos aeronáuticos. E ali estava eu, técnico de eletrônica, tendo oportunidades fantásticas. A minha função era consertar equipamentos de eletrônica, de navegação e de comunicação dos aviões. Antenas de radar, HF, transponder, VHF, entre outros. Foram 4 anos de muito aprendizado. Para quem não tem a mínima ideia do que esses equipamentos fazem, basicamente esses equipamentos configuram um conjunto para que o piloto decole e aterrisse a aeronave. Nessa empresa eu aprendi muito também sobre liderança, planejamento organizacional, gestão e finanças. Mas o momento que realmente me marcou foi quando o meu líder na época, Natanael Gomes, chegou à empresa com um livro em suas mãos. Eu sempre muito atento, com humildade e muito curioso para aprender. Qualidades estas que todo empreendedor de sucesso deve ter em sua vida. Fui logo perguntando qual era o livro. Ele respondeu: chama-se Pai Rico e Pai Pobre. Segundo ele, esse livro era muito bom. Ao dizer isso, ele aguçou a minha curiosidade em lê-lo. Posso dizer com toda certeza que essa leitura foi um divisor de águas na minha vida, no auge dos meus 17 anos. Divisor de águas porque o livro conta a história de Robert Kiyosaki e seu amigo Mike. Robert era filho de um professor universitário que tem o privilégio de ser orientado por 2 pais, um rico e outro pobre. O pai rico é o pai do seu amigo Mike, um comerciante. O pai pobre é o seu próprio pai, um homem muito instruído e inteligente. Ambos homens influentes e bem-sucedidos em suas carreiras, embora um sempre com dificuldades financeiras. Os 2 acreditam na educação, mas com visões diferentes. Um pai dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O outro dizia: a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Um dos pais recomendava: estude arduamente, tenha um diploma para poder trabalhar em uma boa empresa. Já o outro falava: estude arduamente para comprar uma empresa e não necessariamente tenha um diploma. O pai rico mostra a importância de termos objetivos e persistência, além de fazer com que o dinheiro trabalhe para nós, ao invés de trabalharmos para o dinheiro. E não importa o quanto se ganha, mas sim
o quanto se guarda e se reinveste. Para construir um grande império, um sonho, devemos planejar e construir em bases sólidas. Se construirmos sem planejarmos, assim como muitas pessoas o fazem, esse império não vai durar muito tempo. Uma nova descoberta. Toda a minha família sempre dizia que era preciso ter faculdade, mas naquele momento, ao ler aquela história, eu entendi que eu não precisaria de uma faculdade. Meu cérebro estourou. Até então eu não tinha visto ninguém em minha jornada que não tinha faculdade e havia tido êxito. Aquele foi o meu primeiro contato com essa informação. E isso literalmente explodiu minha mente e despertou em meu interior o desejo surreal de vencer na vida, como nunca havia sentido antes. Vale lembrar que aos 10 anos de idade, meu pai saiu de casa e minha mãe se encontrava cuidando dos filhos sozinha. Diante desse cenário, eu vi a necessidade de me tornar um provedor. Aos 17 anos, eu já cursava engenharia elétrica. Aquela informação do livro, de que eu não precisaria necessariamente de um diploma para ser bem-sucedido, queimava em meu coração. Confesso a vocês que esfriou o meu desejo de me formar e ter um diploma, mesmo que eu já estivesse no primeiro ano do curso. Naquele momento era muito comum me pegar com um pensamento longe, ao invés de prestar atenção às aulas. Por muitas vezes, eu estava sonhando, imaginando, viajando com a minha empresa, já faturando alto e vivendo a vida dos meus sonhos. Eu ficava rabiscando em meus fichários e cadernos, durante as aulas de cálculo, de física, matérias complexas. Eu ficava desenhando o logotipo da minha tão sonhada empresa. Ali nasceu a Black Power Eventos. Gosto muito de compartilhar uma frase que traz totalmente à tona a força que tem a nossa fé. Não sabendo o que era impossível, ele foi lá e fez. Conciliando uma rotina louca de acordar às 5h30 da manhã e ir até às 21 horas para trabalhar de segunda a domingo, uma rotina de trabalho de 16 horas. Por várias noites eu dormi somente 4 horas, sempre fazendo cursos e estudando inglês. Eu conciliava e arrumava tempo para criar a minha empresa e fazer ela acontecer. Fazendo acontecer. A Black Power Eventos é uma empresa voltada para a realização de grandes shows e eventos, especializada em samba, pop rock, sertanejo e black music. No primeiro evento, planejei tudo, estruturei e montei a equipe. Fiquei acordado durante madrugadas inteiras, sem dormir, para panfletar. O impossível aconteceu. Evento lotado com mais de 2.500 pessoas. Foi um sucesso. O dono da casa noturna não acreditou e ficou assustado. Há mais de 3 anos ele não via um evento com quantidade de público. E ali mesmo, me convidou para uma reunião na segunda-feira. Chegando lá, ele me convidou para ser seu sócio. Zé Carlos Nunes, o proprietário, estava passando por uma crise financeira grande. E a partir daí foram meses de eventos, todos um sucesso, alguns dando lucro e outros prejuízos. Ou seja, eu estava ganhando mais experiência nesse mercado, no qual eu optei por empreender. Com essa quantia nunca vista em minha conta, orei e perguntei para Deus o que eu deveria fazer. Sempre tive Deus e a vida espiritual como o pilar mais importante e senti de imediato o Espírito Santo me responder para pensar em minha mãe e honrá-la. Imediatamente eu liguei para ela e pedi para verificar o valor do débito do seu apartamento, pois o imóvel era recém-financiado. Então eu decidi presentear a minha mãe com parte dos recursos do evento. Na época eu não tinha carro, somente moto. Então decidi ir de motorista particular, em uma Mercedes, no caso um ônibus. Risos. Eu vesti minha pior roupa, para não chamar atenção. Foi engraçado esse fato, pois naquela época o dinheiro não era digital. Então eu coloquei a quantia que faltava para quitar o apartamento da minha mãe em uma mochila. Pasmem, o tamanho da mochila e o quanto ela estava cheia. Impossível não chamar atenção,
pois eram muitas notas. Novamente pedi a Deus para me guardar e que nenhum mal acontecesse no percurso. Assim, dei esse presente a ela. Isso se passou numa segunda-feira, por volta das 14 horas. Quando eu cheguei para entregar essa quantia à minha mãe, ela se encontrava dormindo. Vale ressaltar que uma pessoa dormindo às 14 horas, numa segunda, quase nunca é normal. Ou seja, ela estava passando por um processo de depressão. Isso relatado por ela mesma. Após algumas semanas, foi surreal ouvir que quando eu cheguei, com aquela mochila cheia de dinheiro, ela começou a contar as notas. Ela falou que a depressão passou na hora. Ou seja, o resultado cura. Se esforce, se empenhe, se dedique que logo os seus resultados aparecerão e trarão cura para você e sua família. Essa cena dela pegando aquela mochila e mexendo com aquele tanto de notas no elástico é muito real até hoje em minha mente, quase palpável. A partir de então tivemos muitas lutas, mas sempre muitas vitórias. Vale lembrar que eu fiz isso antes de comprar o meu primeiro carro e meu próprio apartamento. Eu decidi priorizar a felicidade da minha rainha. Cumprir um princípio que está enraizado no meu coração. Honre teu pai e tua mãe, para que te prolongue teus dias na terra, e terá prosperidade. Assim como minha mãe, existem milhares de mulheres que sonham em ter uma casa própria, e proporcionar isso para ela foi impagável. A conclusão dessa fase da minha vida é que eu entendi que eu precisava ativar a minha essência real e identidade, tomando as decisões pautadas nos princípios e valores milenares, como esse exemplo de cuidado, honrando a minha mãe. E assim você também se conecte, sendo transformado e impactado com essa minha experiência de vida. Confesso a vocês que é com muita emoção que eu escrevi esse livro, pois conta minha história de vida real. Você tem honrado seus pais? Que atitude de honra você pode demonstrar para eles hoje? Você tem se comportado como filho, que realmente traz alegria e orgulho aos seus pais? Entenda que esse princípio reverberará na sua vida quando você se tornar pai. Eu estou citando isso pois vejo muitos filhos rebeldes aos valores da família e se envolvem com drogas, bebidas, escravos da pornografia. Gostaria muito que você refletisse sobre tudo isso. Hoje eu, como pai, sinto muito orgulho do legado que eu estou deixando para minhas filhas, família. E sinto muito orgulho do comportamento das minhas filhas. Claro que eu não tenho uma vida perfeita, mas eu busco incessantemente a construção e evolução, estando certo de que deixarei um legado. Quais questões são essas? Mudança de mentalidade, amor próprio e valorizar a família como o maior pilar do reino. Vamos para a prática. Faça uma pausa na leitura e resolva essas questões, anotando 3 comportamentos que você precisa deixar para trás e 3 novas ações que você precisa tomar para uma vida extraordinária. Escreva: o que eu vou deixar de fazer? Número 1, 2, 3. O que eu vou fazer a partir de agora? 1, 2, 3. É tempo de tomar algumas decisões e parar de adiar algumas ações e planos que por muito tempo você vem postergando. Capítulo 4. Posicionamento muda destino. Família. Capítulo 4. Posicionamento muda destino. Arco e flecha. Na tribo Vida Plena, a essência da sobrevivência é tecida entre as mãos habilidosas que empunham o arco e a flecha. Esses instrumentos, mais do que simples armas, são extensões do nosso cuidado, ferramentas fundamentais para alimentar e proteger aqueles que amamos. Cada flexão do arco é como uma promessa de providência, uma promessa sussurrada ao vento da selva, nas mãos dos arqueiros da tribo. Essas curvas de madeira e corda se tornam um elo entre a natureza e a comunidade, uma promessa de garantir a sustentação diária.
O arco e a flecha não são apenas ferramentas de caça, mas guardiões, que mantêm os seus a salvo. Quando se avista uma sombra na vegetação, o arco se tensiona, a flecha voa e a tribo se protege. A destreza com que os arqueiros manejam esses instrumentos é um testemunho da responsabilidade para com a segurança uns dos outros. É na dança do arco e flecha que se encontra a expressão mais pura do servir. A natureza nos concede o alimento e, em troca, se honra essa dádiva com respeito e habilidade. A flecha lançada com precisão é um símbolo de conexão com a terra, uma demonstração de como se pode viver em equilíbrio e harmonia. Assim, sob as copas verdejantes da selva, o arco e a flecha são mais do que ferramentas de caça. São laços que unem a tribo, símbolos de compromisso e cuidado. Em cada flecha lançada se enxerga a expressão do amor que nutre e protege, os tornando não apenas caçadores, mas guardiões, uns dos outros, nesse vasto e imprevisível mundo selvagem. Os meninos são treinados desde a infância a usarem essa ferramenta para que, quando se tornem adultos, eles consigam usar muito bem para contribuir com a tribo. Da mesma forma, eu também fui treinado desde meu nascimento, 23 de outubro de 1979. Desde a infância, eu enfrentei vários desafios para ajudar a minha família. Todos os acontecimentos foram contribuindo e me treinando para me colocar no lugar de protagonista da minha própria história. Entenda algo muito importante. A fase em que você está não define quem você é. Vai passar e te fortalecer. Vai te levar onde você deseja chegar. Aos meus 5 anos, eu morava na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Meus pais moravam em um apartamento emprestado pelo meu avô Noêmio. Ele comprou esse apartamento apenas para a família passar as férias. Essa cidade não possuía ainda muitos moradores no ano de 1984. Era vazia e pacata. Por se tratar de uma cidade de veraneio, eu não tinha muitos amigos. O único amigo que eu tinha era o Joãozinho, que penso ter na época 5 ou 6 anos de idade. Seus pais eram moradores de rua, e o que ele chamava de lar era um pequeno lugar debaixo da ponte, bem na entrada da cidade. Diariamente brincava com ele por horas, e ao final do dia, ele voltava para sua casa e eu para a minha. Meus pais nunca tiveram preconceito. Sempre me ensinaram os princípios, a ter respeito às adversidades e a amar o meu próximo. No meu aniversário de 5 anos, toda a minha família se reuniu para celebrar. As lembranças que tenho desse dia são lindas. Minha avó sorria muito, familiares chegando, e eu brincando lá embaixo do prédio, com meu amigo. Quando chegou a hora do almoço, meu pai foi me chamar e naquele instante eu senti a necessidade de convidar meu amigo para a festa. Mesmo tão novo, eu já sabia que talvez ele cheirava mal e estivesse um pouco sujinho. Por isso eu não convidei ele para a festa, receoso do meu pai não permitir. O fato é que realmente eu não tive coragem. Enquanto eu subia para almoçar e cantar os parabéns, minha avó, com muito amor, montou meu prato. E não recordo porque não era bolo, mas eu me lembro do cheiro e da comida deliciosa. Você, assim como eu, também ama comida de vó? Dizem que tem amor em dobro. Risos. Todos nós nos reunimos à mesa e cantamos parabéns. Ao término desse momento, quando me perguntaram o meu desejo, eu comecei a chorar. Ninguém entendia por que eu chorava naquele momento. Foi então que meu pai me perguntou: "Por que você está chorando, meu filho?" Eu respondi a ele: "Pai, o meu desejo é que meu amiguinho estivesse aqui comigo. Eu sabia que ele e seus pais estavam com fome. Então eu queria alimentá-los. Meu pai, mesmo sendo ateu, devido a problemas com seu pai, tinha um coração muito bom, nobre. Logo ele se dispôs a encher o marmitex e alimentá-los. Após esse gesto,
Minha mãe começou a chorar compulsivamente. À época, a crença era de que pessoas boas morrem cedo. Como podia uma criança de 5 anos ter uma atitude tão nobre? Pois é, este sou eu. Descemos e os alimentamos. Naquele instante eu me senti realizado, pois entendi que maior é o que serve. De nada valeria eu estar com a mesa farta, se as pessoas que eu tanto amava estavam vivendo na falta. Vale ressaltar que, trazendo à memória esse episódio, com apenas 5 anos de idade, a experiência trouxe para mim o primeiro e um dos mais preciosos princípios da minha vida, o da mordomia, pois maior é o que serve. Esse princípio não é somente visto por uma via de baixo para cima, mas de cima para baixo. Olha só um paralelo desse ensinamento para os negócios, onde muitos líderes acreditam que somente seus subordinados devem servir. Ou seja, esse princípio é também para que seus líderes sirvam seus liderados. Fica a dica para você aí, senhor líder autoritário. Hoje eu espero que o Joãozinho tenha uma vida plena. Eu semeei na vida dele o que eu pude. Conta para mim, você já passou por uma situação semelhante? Quem você é nessa história? O Joãozinho ou eu? Eu espero o seu comentário no meu direct. E aproveite para me dizer o que está achando desses primeiros capítulos do livro. Instagram, Ângelo Lima X. Seja protagonista. Outro episódio marcante que eu vivenciei foi quando eu tinha 10 anos de idade e meus pais decidiram se separar. Por saber que meu pai não mais estaria presente, eu entendi que teria de assumir o papel de líder da casa. Por anos eu vi minha mãe tendo que assumir o papel de pai e mãe para seus 3 filhos, em relação à casa e todo o sustento familiar. Você precisa ter boa vontade para fazer o que precisa ser feito, ao invés de buscar justificativas ou desculpas e continuar vivendo da mesma forma. Assim ela fez. Muitas pessoas apresentam desculpas por não conseguirem apresentar resultados ou por desistirem dos seus sonhos e objetivos. As desculpas são as mais variadas, como falta de tempo, falta de apoio, falta de dinheiro, não se sente capaz, se coloca no lugar de vítima diante das circunstâncias, dentre outras. Eu entendi que, independente do dinheiro que você tem na conta, você deve ser o protagonista e dono do seu destino. Independente da história que teve e dos desafios que enfrentou, você pode se tornar líder da sua vida. Eu aprendi que maior não é aquele que é servido, mas aquele que dispõe de boa vontade e bom coração para servir ao outro. Quanto mais estiver disposto a servir, compartilhando suas habilidades, sabedoria e talentos, mais de Deus receberá. Se você sabe quem é, não está ocupando seu coração com sentimentos de fraqueza sobre estar em posição inferior, por ser quem serve. Na igreja onde minha avó Zuleika, onde ela me levava, eu escutei muitas vezes que servir é um princípio, que quando você está disposto a servir com amor, seu trabalho não será em vão, mas será como uma semente. Sempre irá exponencializar. Seus resultados serão maiores, pois todas as vezes que uma semente é plantada, o seu fruto se torna imenso. Ou seja, aquilo que semeou, o tempo que investiu para ajudar pessoas, voltará para você de uma forma muito maior. Quando você semeia em pessoas, Deus te ajudará e te abençoará por meio de pessoas também. Ao compartilhar com os outros, está semeando marcas e até mesmo um legado em uma geração. Aqueles que foram abençoados por sua ajuda poderão se lembrar de você com muita gratidão por toda a vida. E isso o motivará a continuar semeando o bem e ajudando os outros. É um ciclo maravilhoso e exponencial, fruto de um princípio poderoso, o servir. Vale ressaltar que é possível que a pessoa a quem ajudou não seja grata. Sim, é possível. Ou talvez não reconheça o que fez por ela. Vou te dar um conselho. Não se entristeça. Não se sinta mal, pois fez o que deveria fazer. Fez sua parte e terá sua recompensa.
Ela pode não vir da mesma pessoa, mas ela chegará até você. Maior é o que serve. Agora eu te pergunto, você tem cumprido seu papel na tribo que está? Tem usado o arco e a flecha para alimentar os seus de palavras positivas? Ou até mesmo de alimentos físicos? Tem protegido a sua tribo dos inimigos que aparecem no decorrer da jornada? Tem servido aos seus com suas habilidades que você tem para ver um bom andamento das coisas? Responda para si mesmo, mas não esqueça, sirva hoje mesmo. Servir com amor é como uma semente, sempre vai exponencializar. Capítulo 5. DNA de Deus. Negócios. Capítulo 5. DNA de Deus. Recursos naturais. No coração da selva, onde a vida é um desafio diário, os recursos naturais são como amigos leais para as tribos, que vivem entre árvores antigas. A arte de criar ferramentas a partir do que a natureza oferece é como uma habilidade especial, passada de geração em geração, de avô para pai e de pai para filho. As árvores, fortes, dão galhos que podem ser usados para fazer lanças e arcos, ferramentas importantes para os membros da tribo. Aprender a fazer essas coisas não são só uma habilidade, é uma maneira de se conectar com a selva. É uma forma de dizer obrigado à terra que tantos cuida. Os rios claros, que se entrelaçam pela floresta, não só dão água para beber, mas também oferecem materiais para fazer redes de pesca. Essas redes, como teias de aranha, são usadas para pegar peixes, garantindo comida para todos. Pedras que são duras e fortes são usadas para fazer ferramentas que duram muito tempo. Com paciência e habilidade, as tribos conseguem tirar pedras das margens dos rios e transformá-las em machados e utensílios importantes para suas vidas na tribo. Essas pedras contam histórias de como as tribos aprenderam a viver junto à natureza. Além dos recursos naturais, a criatividade das tribos aparece quando fazem coisas com tecidos para se vestirem, usando plantas locais e até tinturas feitas de coisas naturais para pintar seus corpos. Cada ferramenta ou objeto que fazem não é só para usar, mas também conta um pouco da história de como as tribos aprenderam a viver em harmonia com a selva. Na tranquila simplicidade da vida na natureza, onde cada brisa conta uma história e cada raio de sol é uma bênção, é impossível não vislumbrar a mão do Criador em toda essa maravilha. Cada folha, cada riacho e cada criatura que povoam essa cena magnífica são como pinceladas divinas, formando um quadro inigualável que reflete a grandiosidade do Criador de todas as coisas.